estudantes, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Eu sou a professora Thaís e hoje vamos conversar sobre uma cidade muito interessante. Mas, antes de iniciarmos qualquer atividade, precisamos fazer a higienização das mãos. É importante continuarmos nossos cuidados. Então, vamos lá. Vou usar meu álcool em gel aqui, enquanto vocês também fazem a higiene aí. Feito isso, separem um caderno, uma caneta, um lápis. A ideia é utilizar algum recurso para anotar informações sobre a aula que vocês acharem interessante e importante. Vou dar um tempinho para que possam se organizar. Para iniciarmos a aula de hoje, vocês terão que descobrir qual é o nome da cidade que vamos estudar. Vamos lá? Eu vou dar algumas dicas. A primeira dica é: não é uma cidade brasileira. Já a segunda dica é que é uma cidade do continente europeu, então é uma cidade europeia. A terceira dica é que ela é considerada uma das cidades mais belas do mundo. Quarta dica, essa cidade fica na França. Já tem algum palpite? Vamos lá. A quinta dica é: o nome da cidade possui 5 letras e tem um A na segunda letra. Tá ficando mais fácil, né? Vamos lá. A sexta dica, e agora é a última, é que um dos seus principais pontos turísticos é uma torre. Será que ficou mais fácil? Vocês já descobriram? Quem falou que é Paris, acertou. Parabéns, é isso mesmo. A cidade que vamos conhecer um pouco mais hoje é a cidade de Paris, a capital da França. Para começar, vamos conhecer um pouco sobre a sua história. A cidade de Paris teve início em uma ilha do rio Sena. Daqui a pouco vamos estudar um pouco mais sobre esse rio. Então, como eu falei, a cidade de Paris iniciou em uma ilha do rio Sena com a fundação de uma aldeia, há mais de 2000 anos, pelo povo parísio, ou Parisi em latim.
Foi daí que surgiu o nome da cidade, Paris. Após a conquista romana, no ano de 52 a.C., a cidade se expandiu pela margem esquerda do rio Sena. Já em 987 d.C., Paris tornou-se a capital do Reino da França, o que impulsionou seu crescimento e sua economia. Desde o século XVII, Paris é um dos principais centros de finanças, diplomacia, comércio, moda, ciência e artes da Europa. Paris foi um dos palcos da Revolução Francesa, que ocorreu entre os anos de 1789 e 1799, e foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. Liberté, égalité, fraternité, ou seja, liberdade, igualdade, fraternidade. É o lema nacional da França, que foi criado na época dessa revolução. Você pode encontrar esse lema em moedas, selos postais e logos do governo. Atualmente, Paris é a cidade mais populosa da França. Possui uma população de aproximadamente 2.170.000 habitantes. É quase a população da nossa cidade de Curitiba, que nos dias de hoje tem cerca de 2 milhões de habitantes. Há muito tempo, Paris é considerada um dos mais importantes polos de cultura do mundo. A imagem que estamos vendo é da Escola de Belas Artes de Paris. Essa escola possui mais de 350 anos de história, formando grandes artistas. Alguns dos grandes artistas, escritores, pensadores, estilistas de moda, chefes de cozinha, nasceram em Paris, como o pintor Claude Monet, o filósofo e sociólogo Edgar Morin, a escritora e filósofa Simone de Beauvoir, entre outros. E por falar em arte, um dos principais símbolos da cultura de Paris é o Museu do Louvre, considerado o maior museu de arte do mundo. O Louvre possui uma área de 72.735 metros quadrados, grande, né? Onde são exibidos aproximadamente 38 mil objetos, criados desde a pré-história até o século XXI. Dentre as principais obras expostas no Louvre, destacam-se as Bodas de Caná, de Paolo Veronese, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e a Adivinha, uma pintura do artista Michelangelo Merisi de Caravaggio. São essas obras que nós estamos vendo aqui na tela. Em 2019, que foi o ano antes da pandemia, o Louvre recebeu cerca de 9,6 milhões de visitantes, o que o torna o museu mais visitado do mundo todo. Além do Museu do Louvre, em Paris, há outros locais interessantes para conhecer, como a Torre Eiffel, a Catedral de Notre-Dame, o Arco do Triunfo, a Rua Champs-Élysées, a Basílica de Sacré-Cœur, que é a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, os Jardins de Luxemburgo e o Palácio de Versalhes. E são esses locais que eu vou apresentar agora para vocês. Então, para começar, a Torre Eiffel. É uma torre treliça de ferro do século XIX, que se tornou um ícone mundial da França. A treliça é uma armação que pode ser feita de materiais como o alumínio, o ferro, o aço, a madeira e tem as suas extremidades ligadas. As treliças, elas podem ser utilizadas em diferentes aplicações, desde suportes de plantas até mesmo como base na estruturação de pontes e torres. Atualmente, a Torre Eiffel é o edifício mais alto da cidade de Paris. Possui aproximadamente 324 metros de altura e fica cerca de 15 centímetros mais alta no verão devido à dilatação térmica do ferro. Vocês estão vendo que no verão ela cresce aproximadamente 15 centímetros, que bacana, né? A torre foi inaugurada em 31 de março
de 1889. Foi considerada na época a estrutura mais alta do mundo, construída pelo homem. Ela recebeu esse nome em homenagem ao seu projetista, o engenheiro Gustave Eiffel. A Torre Eiffel foi construída para o evento Exibição Universal, que ocorreu em 1889 em Paris, por ocasião do centenário da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. A torre é considerado o monumento pago mais visitado do mundo, com milhões de pessoas frequentando-o anualmente. Ao subir a torre, é possível ter uma vista incrível da cidade de Paris. À noite, a Torre Eiffel fica toda iluminada, tornando-se um grande espetáculo de luz e beleza. Vamos assistir a um vídeo que apresenta o processo de construção da Torre Eiffel. Gostaram do vídeo? Impressionante a construção de uma obra tão grande, né? Dando continuidade ao nosso estudo sobre Paris, vamos conhecer um pouco mais sobre a Catedral de Notre-Dame. A Catedral de Notre-Dame de Paris é uma obra dedicada à Virgem Maria, localizada no centro da cidade de Paris, nas proximidades do rio Sena. A construção da catedral se estendeu durante os anos de 1163 e 1345, durando aproximadamente 182 anos, até que a catedral fosse concluída. A catedral é considerada uma obra de arte de estilo gótico, caracterizada por seus longos arcos pontiagudos. Um dos grandes destaques da catedral é a grande rosácea, localizada na fachada norte, que mede 13 metros de diâmetro e contém 80 imagens do Antigo Testamento da Bíblia, dispostas em torno da imagem central da Virgem Maria. Mas, infelizmente, um incêndio ocorrido em abril de 2019 causou grandes danos na catedral. Ainda bem que ninguém morreu, mas um bombeiro e 2 policiais ficaram feridos. Após essa catástrofe, a catedral está em processo de reconstrução e esperamos que ela fique pronta logo. Outro importante ponto turístico é o Arco do Triunfo, considerado um dos símbolos mais famosos de Paris e representa as vitórias do exército francês sobre as ordens do imperador Napoleão Bonaparte, que foi quem ordenou que o Arco do Triunfo fosse construído. A sua construção iniciou em 1806 e levou 30 anos para ser finalizada. O arco mede cerca de 30 metros de altura e possui uma base de 45 por 22 metros. Nesta base está o monumento do soldado desconhecido, que com uma chama sempre acesa representa todos os soldados que morreram em combate durante a Primeira Guerra Mundial, mas que nunca foram identificados. Já nos 4 pilares do arco estão gravados os nomes das batalhas vencidas sob o comando de Napoleão e de 558 generais franceses, alguns dos quais morreram em combate. O Arco do Triunfo encontra-se no final da Avenida Champs-Élysées, que em português significa Avenida dos Campos Elíseos, conhecida na França como a avenida mais bela do mundo. A Avenida Champs-Élysées possui cerca de 1,9 km de comprimento e 71 metros de largura.
Cercada por árvores de castanheiros da Índia, na Champs-Élysées encontram-se cinemas, cafés e lojas de especialidades luxuosas. Outro ponto famoso turístico de Paris é a Basílica do Sagrado Coração, que é uma igreja católica localizada no topo de Montmartre, o ponto mais alto da cidade. Na entrada do santuário é possível ter uma visão panorâmica de toda Paris. Os turistas costumam subir até a Basílica utilizando o típico Petit Train de Montmartre, que é um pequeno trem para desfrutar da vista através das janelas. A Basílica é a maior do mundo no que se diz respeito à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E essa é uma das imagens internas dessa que é considerada uma das igrejas mais famosas do mundo. Outro lugar lindo em Paris é o Jardim de Luxemburgo, que é um grande parque público da cidade. No Jardim de Luxemburgo há uma coleção exuberante de estátuas e também pequenos lagos destinados ao lazer infantil. No jardim está localizado o famoso Palácio do Luxemburgo, que é a atual sede do Senado da França. Outro importante símbolo de Paris é o rio Sena. Lembra que eu falei para vocês no início da aula? Então, ele é um rio do norte da França que banha a capital Paris e que deságua no Oceano Atlântico, no Canal da Mancha. Tem uma extensão de aproximadamente 776 quilômetros. Como a maioria das atrações turísticas de Paris estão às margens desse importante rio, o transporte turístico de passageiros pelo Sena é uma atividade tradicional em Paris. Geralmente, os barcos utilizados nesses passeios são os bateaux-mouches, chamados barcos-moscas em português. Os bateaux-mouches são barcos projetados para servir como plataforma de visita turística. Possuem o convés superior aberto ou têm uma cobertura transparente, para os passageiros poderem apreciar a paisagem. Durante o verão, na margem direita do rio Sena, é montada a Praia Artificial de Paris, onde vários parisienses se reúnem para aproveitar o sol e o calor. Essa prática já ocorre há muitos anos, desde quando era possível se banhar no Sena. Por questões de segurança, não é mais permitido nadar no rio. Agora, vamos assistir a um vídeo que mostra um pouquinho do rio Sena nos dias atuais.
aí, o que vocês acharam do vídeo? Por meio dele é possível observar as embarcações que navegam no Sena e algumas das construções situadas à margem do rio. A Ponte Alexandre III é outro local muito bonito. Ela é uma ponte em arco que atravessa o rio Sena. A ponte liga o bairro dos Campos Elíseos ao bairro dos Inválidos e a Torre Eiffel. É considerada uma das pontes mais ornamentadas, ou seja, enfeitadas e extravagantes de Paris. Outro local de extrema beleza é a Ópera Garnier de Paris, uma magnífica construção em estilo neobarroco do século XVII, considerada uma das obras-primas da arquitetura de seu tempo, por onde já passaram grandes nomes da arte mundial. No alto, as duas estátuas douradas representam a música e a poesia. Em sua fachada, traz os bustos de compositores da música mundial, como Mozart, Beethoven e Rossini. O livro Fantasma da Ópera foi inspirado ali. Já a La Défense, que é o centro financeiro da cidade de Paris, é o maior da Europa. Abriga arranha-céus, arranha-céus é o apelido que se dá aos prédios bem altos, e torres de cristal numa estrutura modernista, além de cerca de 60 obras de arte a céu aberto. Seu nome vem do monumento La Défense de Paris, criado em homenagem aos soldados que defenderam a cidade na Guerra Franco-Prussiana em 1870. Agora que já conhecemos os principais pontos turísticos de Paris, vamos assistir a um vídeo que mostra esse espaço e outros locais interessantes dessa linda cidade.
Vocês conseguiram identificar no vídeo alguns dos locais que conversamos na aula de hoje? Vocês viram como Paris é uma cidade linda? Mas agora eu vou contar para vocês sobre outro local interessante. Outra atração turística muito visitada é a Disney de Paris. Ela fica a cerca de 32 quilômetros do centro da cidade e possui diversas atrações para crianças, adolescentes e adultos. Dentre as principais atrações, destacam-se a montanha-russa do Indiana Jones e os tapetes voadores do filme Aladdin. Destacam-se também o Castelo da Bela Adormecida e o desfile dos personagens da Disney. Agora, um outro aspecto que chama muito atenção na cidade de Paris é o metrô. Essa modalidade de transporte público está presente em quase todo o espaço da cidade. O metrô possui um comprimento de aproximadamente 213 quilômetros de linhas, com 380 estações, 87 conexões e cerca de 3.500 trens. O sistema possui 16 linhas e algumas são completamente automáticas, ou seja, não tem nenhum condutor humano de cabine, é tudo movido automaticamente. A distância média entre uma estação de metrô e outra é de aproximadamente 300 metros. E, diariamente, milhares de pessoas utilizam esse sistema de transporte na cidade de Paris. Agora, vamos falar sobre outro assunto interessante e que também tem a ver com o transporte. Vamos conhecer um pouco mais sobre o Eurotúnel, que liga a Inglaterra à França, por baixo do Canal da Mancha. É isso mesmo, é um túnel que passa embaixo da água. O Canal da Mancha é um braço de mar que faz parte do Oceano Atlântico e que separa a ilha da Grã-Bretanha, onde fica a Inglaterra, do norte da França. O Eurotúnel ele sai da cidade de Folkestone, em Kent, na Inglaterra, e termina na cidade de Calais, no norte da França, a aproximadamente 300 quilômetros de Paris. O Eurotúnel é considerado um grande marco da engenharia e foi inaugurado em 6 de maio de 1994. Os trens que trafegam pelo Eurotúnel são preparados para transportar passageiros e veículos. O Eurotúnel tem cerca de 31,4 milhas de extensão, o equivalente a pouco mais de 50 quilômetros. É considerado o túnel com maior porção sob o mar do mundo e o quarto mais longo usado por trens de passageiros. Como os trens que trafegam pelo Eurotúnel são considerados trens de alta velocidade, o tempo que se leva para atravessar todo o percurso é de 35 minutos. E, em média, 60 mil passageiros passam pelo túnel diariamente. Agora, que tal falarmos um pouco sobre diplomacia? O Palácio do Eliseu é a residência oficial do presidente da República Francesa, onde está localizado o seu gabinete e onde também se reúne o Conselho de Ministros. Desde 2017, Emmanuel Macron é o presidente da França e esse mandato termina em 2022. O Brasil possui boas relações diplomáticas com a França e é o principal parceiro comercial da França na América Latina. O Brasil mantém uma embaixada em Paris, que é a representação diplomática brasileira na França. A embaixada está localizada na antiga mansão da família Schneider, uma construção de cerca de 623 metros quadrados, concluída na primeira metade do século XIX. O atual embaixador do Brasil na França é o diplomata Luiz Fernando Serra, natural da cidade do Rio de Janeiro, que assumiu o posto em 2019. A embaixada tem a função de representar o seu país em território estrangeiro
e proteger os interesses dos cidadãos que representa. A embaixada também procura mediar as negociações entre os países e propiciar o desenvolvimento de relações econômicas, culturais e científicas entre as duas nações. Agora vou apresentar algumas curiosidades. Você sabia que muitas palavras que falamos em nosso cotidiano são derivadas da língua francesa? Um exemplo é a palavra garçom, que nós utilizamos muito aqui no Brasil, né? Garçom significa menino em francês, mas existem outras, como omelete, abajur, batom, entre outras. Que tal identificar outras palavras usadas no Brasil e que derivam da língua francesa? No vídeo a seguir, você vai conhecer algumas dessas palavras. Mãe, você pode comprar um croissant para mim? Tem tanta coisa no nosso cotidiano que você nem sabe que usa em francês? Pois é, as palavras em francês estão por aí, na língua portuguesa e até em outras línguas. E hoje é disso que a gente vai falar. Por exemplo, quando você vai a um restaurante à la carte. O à la carte em francês é quando está dentro do cardápio aquilo que você vai escolher. Ou seja, você vai escolher o seu prato a partir de um cardápio. Ou então, quando uma mulher vai numa loja de lingerie para comprar um sutiã. Lingerie vem do francês, linge, lingerie, linge significa roupa de modo geral, lingerie é a roupa íntima e o sutiã, na verdade, vem do francês, que é soutien, soutien-gorge, sustenta a garganta. Pois é meio estranho, mas é que sustenta até a garganta. Na cena anterior, tivemos a ilustre presença de um abajur. Pois é, abajur também vem do francês, abajur, que significa abaixar o dia, colocar a luz para baixo, não é isso que faz um abajur? E temos também a ilustre presença de um boné. Pois é, a palavra boné também vem do francês. Mas o curioso é que em francês, se você falar un bonnet, que é a palavra equivalente, mas que se escreve um pouquinho diferente, significa um gorro. Então, se você quiser falar um boné desse tipo, vai ser une casquette. E se você falar un bonnet, aí é um gorro. Mas de qualquer forma, é sempre algum tipo de chapéu. E ainda sobre vestimentas, temos une écharpe ou encore um cachecol. Cachecol em português vem do francês, un cache-col, algo que esconde o colo da pessoa. Na verdade verdadeira, a gente tem vários nomes específicos em francês. Un cache-col, une écharpe, un foulard. Nesse caso, seria un foulard, porque é de seda, então é mais leve. Mas se fosse algo mais pesado, tipo de lã, eu poderia dizer une écharpe, uma echarpe. Você já ouviu essa palavra em português também? E não ache que é só na moda que você vai encontrar palavras em português que a gente usa que vem do francês. Por exemplo, sabe quando você vai num buffet? Buffet? Eu odeio falar isso em português, mas a palavra correta em francês é un buffet, e significa algum lugar onde a comida é servida à vontade numa mesa e você vai lá se servir quanto você quiser. Un buffet. E aí presta atenção nesse U, que não é buffet com I, também não é buffet com U igual em português, é aquele U com biquinho, bem do francês mesmo. Un buffet. Tem que fazer esse biquinho e imaginar que está falando um I, mas sem abrir a boca. Ainda na área da gastronomia ou da comida, a gente tem as palavras menu, menu, tá? A pronúncia sempre aqui é diferente. Baguette, baguette. Filé, un filet. Omelete, omelette. Aliás, já vai uma dica. A maior parte das palavras em português que a gente usa que terminam com et, na verdade vem do francês. Baguette, baguette. Omelete, omelette. E por aí vai. Temos palavras que a gente usa no nosso cotidiano, tipo, uma madame. Na verdade, madame é a forma da gente dizer uma senhora em francês. Não é pejorativo em francês. Então a gente fala une dame ou madame. Madame é a forma como eu falo diretamente com ela. Madame, madame. Você já deve ter ouvido falar também de souvenir. Eu comprei um souvenir na minha viagem, uma boutique de souvenir. Pois é, une boutique de souvenir.
Souvenir, na verdade, significa uma lembrança. É um verbo, lembrar. Ou un souvenir é um nome e aí é uma lembrança. Une boutique é uma pequena loja de lembranças. Ainda do seu cotidiano, se você mora numa cidade grande, você deve ter metrô. Pois é, metrô vem do francês. Un métro, le métro. E se você gosta de artes, daí não tem escapatória. Você vai encontrar a língua francesa em tudo quanto é lugar. Por exemplo, la première d'un film. A première de um filme. La première significa a primeira vez que um filme é mostrado. Ou então, ballet, le ballet. Ballet é um tipo de dança, o balé. Ou ainda, se você gosta de teatro, por exemplo, la mise en scène. Mise en scène, que é a encenação de uma peça. A gente usa muito essa palavra em português. Tá vendo? Você nem sabia e está inundada de língua francesa no seu cotidiano. Me conta aqui embaixo nos comentários quais outras palavras você conhece e que vêm do francês. E se você ainda não conhece nenhuma outra palavra, fique ligado, porque agora eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo que eu vou fazer para você é sobre palavras que a gente usa em inglês, mas que vêm do francês. Pois é, acredite se quiser, você vai ver o quanto você já conhece do vocabulário do francês. Então, se você quer saber também palavras que vêm do inglês, que a gente usa achando que é inglês e que na verdade vem do francês, não perca o meu próximo vídeo. Merci beaucoup et à la prochaine! Vocês observaram quantas palavras interessantes? Muitas delas nós falamos no dia a dia sem saber que elas possuem origem francesa. E agora, para finalizar a aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade relacionada a alguns temas que estudamos sobre a cidade de Paris. É uma cruzadinha. Vamos lá? Bom, nessa cruzadinha nós temos 5 perguntas relacionadas aos temas que nós estudamos hoje. E aí eu quero ver quem é que vai conseguir descobrir. Então vamos lá. A primeira pergunta é o nome da residência oficial do presidente da República Francesa. Vou dar uma dica. Essa palavra possui 15 letras e começa, como a gente já pode ver ali, com a letra P. Vocês lembram? Vou dar mais uma dica. É um palácio. É o palácio do... Vamos ver quem que adivinhou? Quem acertou? Quem falou que é o Palácio do Eliseu? Muito bem, acertou. Essa, né, é o local de residência oficial do presidente da França. Agora vamos para a segunda pergunta. É o sobrenome do presidente da França. E a dica é: o sobrenome dele possui 6 letras. Vocês lembram? Para ajudar, eu vou falar para vocês o primeiro nome dele. É Emmanuel. Então, o nome dele é Emmanuel. Vamos ver quem que acertou? Macron, né? Então, é o Emmanuel Macron, né, que é o presidente da França. Vamos para a terceira pergunta? A terceira pergunta é sobre o túnel que atravessa o Canal da Mancha. Lembra que nós estudamos que por ele trafegam os trens de alta velocidade? Então, o Eurotúnel, ele liga a França até a Inglaterra. Vocês lembram do nome desse túnel? A dica possui 9 letras. E eu vou dar mais uma dica. No nome desse túnel tem a palavra túnel. E ele fica na Europa. Então vamos lá? Quem falou Eurotúnel acertou. Muito bem. Outra dica. No nome desse túnel tem a palavra túnel. E como ele fica na Europa, eu acho que agora ficou fácil, né? Vamos lá, vamos conferir quem acertou? É o Eurotúnel. Muito bem, quem acertou, né? É aquele túnel famoso que passa por baixo do oceano. Vamos para a nossa quarta pergunta. Eu acho que essa é bem fácil, nós falamos bastante sobre ela. Então, a quarta pergunta está relacionada a qual é o nome da torre que é o símbolo de Paris. E a dica possui 6 letras. Lembram daquela torre famosa que dá para subir, ter uma vista lá de cima e que a noite fica toda iluminada? Vamos lá? Quem falou que é a Torre Eiffel?
Acertou, muito bem, é o símbolo de Paris, né? E que atualmente ainda é o edifício mais alto da cidade. E agora, para fechar a nossa cruzadinha, nós vamos para a nossa última pergunta. Qual é o nome do rio que banha a capital da França? Nós falamos bastante sobre ele e até assistimos um vídeo, né? Que mostrava esse rio, que mostrava as embarcações que navegam por ele e também algumas construções que ficam à sua margem. Então, vamos lá? Esse é fácil, né? Quem falou que é o Rio Sena, acertou! Muito bem, pessoal, vocês completaram a nossa cruzadinha. É isso aí. Então, a nossa aula de hoje termina aqui. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a cidade de Paris. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima!